Quero ministrar nesta noite para a alma cansada, espírito angustiado, cansaço emocional, cansaço espiritual, baseado no Salmo 77, por tema, como vencer o esgotamento espiritual e emocional à luz da palavra de Deus. Como vencer o esgotamento espiritual e emocional à luz da palavra de Deus. Eu vou ler, os irmãos acompanhem essa leitura, por gentileza. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite, e não se cansam, a minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer, medito e me desfaleço, e me desfalece o espírito. Não me deixes pregar os olhos. Tão turbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago a lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo, e o meu espírito prescruta, rejeita o Senhor para sempre. Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas entre os povos. Tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram. Até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Houve trovões nos espaços. Também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza. O relâmpago iluminaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo, tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Como vencer, então, o esgotamento espiritual e emocional à luz da palavra de Deus, observando esse texto que acabamos de ler. Amados irmãos, o Salmo 77, então, ele narra a história de um homem que experimentou profundas angústias na sua vida. E o seu nome era Asaf. Era um dos músicos apontados por Davi para exercer o ministério do canto na casa do Senhor. Asaf também foi um dos cantores na dedicação do templo do rei Salomão. Quando nós observamos aí o versículo 2 ao 4, nós vemos que ele fez algumas afirmações que, embora pareçam estranhas, e reflete muito bem o alto grau de angústias que Asaf está vivendo. Olha comigo o texto, versículo 2. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Ao mesmo tempo, eu quero que você observe isso. Ao mesmo tempo que Asaf, ao mesmo tempo em que a sua angústia, ele busca ao Senhor. E a Bíblia nos mostra que ele buscava com perseverança, porque ele dizia, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. Mas tem um porém aqui. Apesar da sua perseverança, Asaf, ele vacilava.
porque ele também dizia: a minha alma recusa consolar-se. Ao mesmo tempo que ele clama, ao mesmo tempo ele vacila. Ele vacila em dois sentimentos: sentimentos de esperança e sentimentos de abandono. A minha alma recusa consolar-se. É como que se Asaf dissesse: eu quero ser consolado, mas ao mesmo tempo eu me recuso a ser consolado. É como que se Asaf dissesse: eu quero ser curado, mas ao mesmo tempo eu não quero tomar remédio. É como que se ele dissesse: eu quero uma solução de Deus na minha vida, mas fazer o que for preciso para que esta solução ocorra, eu não quero. É mais ou menos isso. É mais ou menos esse sentimento. E há pessoas que você tenta, por exemplo, consolar, mas elas não reagem. Assim como o salmista Asaf, ele procura reagir, ele procura se levantar, mas logo em seguida ele vacila. Ele não quer, ele se recusa. Assim, há algumas pessoas que você vai trazer uma palavra de consolo, vai trazer uma palavra de esperança, mas ele se recusa, ele não reage, ele não se apronta. Você diz: meu amigo, meu irmão, minha irmã, você precisa sair desse estado, você precisa sair desta cama. E a pessoa até concorda com você. Ela até diz: é verdade, eu preciso sair dessa condição. Você tem razão, é verdade. Mas ela continua na mesma situação que está. Não muda, não reage. As pessoas que vivem então esse tipo de angústia sabem muito bem o que devem fazer, mas elas não querem fazer o que precisa ser feito. Elas recusam a fazer o que precisa ser feito. Elas se recusam a mudar a sua postura. Não é muito difícil você encontrar pessoas assim, se queixando, se lamentando. Não é que ela não receba palavras de incentivo, ela até recebe, ela até reconhece, mas ela não quer. Assim como Asaf, eu me levanto com perseverança, ele vai clamando, ergo as minhas mãos durante a noite e não se cansam, mas ele vacila, mas a minha alma não quer, a minha alma se recusa. A sua angústia então o leva a um tipo de esgotamento espiritual e emocional intenso. E aí Asaf se lembra de Deus, mas ele continua gemendo. Não é assim às vezes que acontece conosco? Nós nos lembramos de Deus, mas às vezes a gente continua gemendo. Ele medita, mas o seu espírito não se revigora. Pelo contrário, ele continua desfalecendo. Meus amados irmãos, todos os dias nós lidamos com algum tipo de cansaço, que não é físico, mas sim espiritual e emocional. O cansaço espiritual, o que significa isso, pastor? O cansaço espiritual significa que é a soma do cansaço emocional. Ou seja, eu vou te explicar. É aquele tipo de cansaço que parece inesgotável. E que tem então as suas raízes fincadas no excesso de trabalhos espirituais e nas lutas demasiadamente longas, onde a vitória parece remota, onde a vitória parece que não vai chegar. Esse é o cansaço espiritual. Mas no cansaço emocional, mas no cansaço espiritual, você deixa, por exemplo, o que significa isso, pastor? No cansaço espiritual, você deixa de orar. No cansaço espiritual, você deixa de ler a palavra. E muitas das vezes, pelo cansaço espiritual, você deixa de vir à igreja, deixa de servir a Deus, deixa de servir as pessoas. Você perde totalmente o discernimento e a direção de Deus. Irmãos, cansaço espiritual e emocional é coisa séria. E quando Jesus, em Mateus, o capítulo 9, o verso 36, ele viu uma grande multidão, e o texto diz que ele se compadece porque ele viu a angústia daquela multidão. Mateus capítulo 9, 36 nos diz assim: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus olhou para aquela multidão e se compadeceu. Jesus olhou e teve compaixão.
de ovelhas cansadas, abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Mas nós vemos no verso 4, que o salmista Asaf, do capítulo 77, do livro de 77 de Salmos, ele vai dizer assim, versículo 4, não me deixes pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. A angústia de Asaf, então nos mostra o trecho, verso 4, lhe tira um bem precioso, que é essencial para a nossa saúde, lhe tira o sono. Olha o que ele diz, eu tenho te roubado o meu sono. Rouba o seu sono, que é a capacidade de dormir. E quando você dorme então direito, os seus pensamentos não dormem direito, os seus pensamentos então se tornam confusos e você adquire até mesmo uma dificuldade de falar. Quem é aqui que levanta bem quando não dorme bem? Quem é que levanta feliz, alegre? Eu, por exemplo, quando eu levanto que não dormi direito, eu levanto muito bravo. Eu confesso meu pecado. Eu levanto muito irritado, eu não consigo pensar direito e fico meio confuso. É isso que está acontecendo. O salmista Asaf, no versículo 4, ele diz, não me deixa, a minha angústia é tanta, que não me deixa pregar os olhos, eu estou perturbado, que nem posso falar. Ele não está dormindo direito. A dificuldade de falar. É por isso que Asaf diz, tão perturbado estou, que nem posso falar. Como consequência desta angústia, então, aguda que ele está passando, Asaf passa a ter uma terrível crise em sua fé. Aí você olha comigo no versículo 5 ao 10, olha o que ele vai dizer da sua crise aguda. Penso nos dias de outrora, trago a lembrança os anos de passados tempos, de noite indago o meu íntimo, o meu espírito prescruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é, a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo? O Asaf então ele passa a questionar a Deus. As coisas mais importantes que estão em Deus, ele começa a questionar. Ele questiona o amor de Deus, ele questiona a graça de Deus, ele questiona as promessas de Deus, ele questiona a bondade de Deus, ele questiona as misericórdias de Deus, ele questiona a fidelidade de Deus. E diante de todo este quadro de angústia aguda, o que Asaf vai fazer então? E eu quero aqui te trazer uma mensagem de ânimo para você. Não sei qual é o seu estado, mas assim como vamos aprender com Asaf, eu quero que todos nós aprendamos aqui nesta noite. O que Asaf vai fazer para acalmar então o seu coração? Primeira coisa, Asaf ele reconhece a sua aflição, mas não aceitou a permanecer na sua aflição. Ele reconhece. Esse é o primeiro lugar. No versículo 10, então, ele diz, então disse eu, isto é, a minha aflição mudou-se a destra do Altíssimo. Mas eu pergunto a você, você já parou para se perguntar de onde surgem as aflições que muitas das vezes nós sentimos? Você já parou para perguntar isso? Eu pergunto isso porque existem aflições que nos ocorrem pelo simples fato, e eu vou te lembrar disso, pelo simples fato de vivermos em um mundo afetado pelo pecado. Essa é uma das razões. Por que às vezes nós passamos por aflições? Pelos simples fatos de vivermos em um mundo caído e afetado pelo pecado. Porque Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 16, o verso 33, ele disse, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis ou passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tenha bom ânimo. No entanto, o salmista diz, no início do versículo 10, ele diz, isto é a minha aflição. As aflições então que sentimos fazem parte também da nossa natureza humana. E isso, irmãos, explica muitas vezes
Por que o nosso coração é tomado de tamanha preocupação, de tamanha ansiedade ou medo sem nenhuma razão aparente? Você já se pegou assim? Amedrontado, preocupado, ansioso e com medo, sem nenhuma razão aparente, sem nenhum motivo aparente? Por que eu estou assim? O que está acontecendo comigo? E às vezes a gente se pergunta: ei, vai para o espelho, cadê o Deus que você serve? O que está acontecendo com você? Isso explica tudo. De qualquer maneira, o Senhor, Ele diz para todos os que estão aflitos: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O exemplo aqui, por exemplo, um grande exemplo que nós temos no primeiro livro de Samuel, o capítulo 30, do versículo 1 ao 10, o episódio de Davi em Ziclag. Conta a história que antes de Davi tornar-se rei, ele sofre o pior ataque dos seus inimigos, como um exemplo. No período de sua preparação para o trono de Israel, ele sofre o pior ataque dos seus inimigos. O que acontece, pastor? Ziclag estava destruída e queimada. As suas esposas e filhos haviam sido levados cativos. E os seus soldados choraram até não terem mais lágrimas para chorar. Choraram. E como se não bastasse, os seus soldados se voltaram contra ele e o ameaçaram a apedrejar a Davi. Davi, você é culpado. Você nos tirou daqui, de perto das nossas famílias. Você agora, Davi, tem que morrer. Olha a situação que Davi passa. É um exemplo. Aí eu pergunto a você, como que Davi poderia vencer aquela angústia? Davi vai responder, no 2 Samuel capítulo 30, o versículo 6, ele vai responder: porém, Davi se reanimou no seu Deus. Como que ele vence? Ele se reanima no Deus, ele confia em Deus, ele busca em Deus o seu ânimo para enfrentar esse momento de angústia. Asaf, como nós vemos nos textos seguintes, não permaneceu desanimado com a aflição. Ele se levanta e ele vai tomar uma atitude. A segunda coisa que Asaf nos ensina, o segundo ponto, é que ele trouxe em sua memória os eventos poderosos de Deus para alimentar a sua alma. Primeiro, ele reconhece a sua aflição, mas não aceitou permanecer nela. Segundo, ele trouxe em sua memória os eventos poderosos de Deus para alimentar a sua fé. Olhe comigo no verso 11, 12, 13 e 14. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Asaf nos mostra então que ele se lembrou pelo menos de 5 eventos poderosos que Deus realizou. O primeiro efeito poderoso, eu quero compartilhar com você, foi os feitos do Senhor. O que significa, pastor? Significa que os feitos do Senhor são as coisas que somente Deus pôde fazer e fez por Asaf. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Ele fez coisas grandiosas para Asaf, e Asaf está se recordando, se lembrando. Deus não se limita aos nossos diagnósticos humanos, irmãos. Deus não se limita aos recursos humanos. Deus não se limita às falhas humanas. Segundo ponto do conto das maravilhas de Deus por Asaf, são as maravilhas do Senhor. O que significam elas? São os eventos que contrariam o curso natural das coisas. A palavra transmite aqui para nós a ideia de algo que é tremendo, estonteante, sobrenatural. É isso que Asaf está declarando. Quem viu Jesus acalmando o imenso mar, Pedro andando sobre as águas ou tirando a moeda da boca de um peixe, ele ficou maravilhado. Muitas maravilhas Jesus operou e continua operando. Afinal, ele é o Todo-Poderoso, que faz o impossível
acontecer. É as maravilhas do Senhor que Asaf está contando. No Salmo 40, verso 5 diz: são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que pode contar. As maravilhas que Asaf está declarando. Na terceira parte, Asaf declara as obras do Senhor. O que elas revelam, pastor? Nos revelam a sabedoria e a riqueza de Deus. Salmo 104, verso 25 diz: que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizestes. Cheia está a terra das tuas riquezas. Asaf contando as obras do Senhor. O quarto, Asaf fala dos prodígios do Senhor. O prodígio é a obra sobrenatural que surge do nada. Asaf está se lembrando dessas obras que o Senhor está fazendo. Deus traz à existência. Um dos prodígios mais conhecidos da Bíblia foram as pragas do Egito. Do nada Deus fez existir, como também a abertura do Mar Vermelho, a água saindo da rocha e as maravilhas. Asaf também se lembra do poder de Deus, que significa que todos os feitos, as obras, as maravilhas, os prodígios do Senhor acontecem em nossa vida através do seu poder. Você pode crer, irmão, e confiar em Deus, e se lembrar de tudo aquilo que Deus já fez por nós. Mesmo em meio à angústia, se levante como fez Asaf. Tome essa atitude como fez Asaf. Ele se lembrou, mas ele não se prostrou. Ele se levanta. Ele se lembra do poder de Deus. E quantas coisas o Senhor já fez por nós. Quantas coisas que você disse, se não fosse o Senhor, não tinha acontecido. Quantas vezes você disse, isso é milagre de Deus. A situação, e é para nós entendermos que Deus não depende de quais circunstâncias nós nos encontramos. Se é abatido, se é angustiado, se é oprimido, se é irado, se é nervoso, se é preocupado, se é ansioso. Deus está no controle de todas as coisas. O terceiro ponto que nós aprendemos com Asaf, e eu quero compartilhar com vocês, é que Asaf aprendeu a ser conduzido por Deus como uma ovelha que faz parte do seu rebanho. Olha comigo o verso 20, olha o que ele diz: o teu povo, tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Poucos animais são tão indefesos como ovelhas. Ele usa aqui a figura da ovelha, o rebanho, com pouca defesa contra inimigos naturais, pouco senso de direção que a ovelha tem e nenhuma capacidade para encontrar seu próprio alimento. Assim é a ovelha. E elas são muito dependentes do homem para prover as suas necessidades. Igreja do Senhor, assim também somos nós. Nós também somos completamente dependentes do Senhor. Mas duas coisas aqui me chamou a atenção, e podemos dizer sobre a importância de sermos ovelhas do rebanho do Senhor, é que a primeira coisa que me chama a atenção é que não podemos, preste bem atenção no que eu vou dizer agora, é que não podemos viver sem o pastor, sem Cristo Jesus. Ele disse: eu sou o bom pastor, eu protejo a minha ovelha, eu dou a vida pela ovelha. As ovelhas me conhecem, elas ouvem a minha voz, me conhecem e me seguem. Eu sou o bom pastor, não sou o mercenário. Porque o mercenário, quando está cuidando por algum interesse, ele ouve vir o lobo e ele abandona a ovelha e sai correndo e deixa as ovelhas desprotegidas. Aí Jesus disse: eu não, eu defendo. E ele foi defender, defendeu até a morte de cruz. E é por isso que nós estamos hoje no rebanho de Cristo, não só aqui, mas para vivermos eternamente. A primeira coisa que eu aprendo com essa fala de Asaf é que não devemos viver sem pastor. Irmãos, quem vive sem pastor, o Jesus Cristo, vive sem amparo. Ao ver as multidões, Mateus 9, 36, eu vou repetir por acaso, de propósito. Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus está olhando para aqueles que estão angustiados. Jesus está olhando para aqueles que estão oprimidos. A segunda coisa, meu querido irmão, preste bem atenção.
é que, se a primeira, não podemos viver sem Cristo, a segunda é que não podemos viver sem a companhia de outras ovelhas do rebanho do Senhor. Por quê? Grava bem o que eu vou dizer. Porque a ovelha que anda sozinha, ela vira petisco de lobo. Eu vou repetir. Ovelha que anda sozinha, ela vira petisco de lobo. É a segunda coisa que a gente precisa aprender. Não existe rebanho, ovelha fora do rebanho. Não existe ovelha vivendo sozinha, porque ela vai virar petisco de lobo. Por quê, pastor? É interessante notar que o rebanho de ovelhas devem caminhar juntas sobre o cuidado do pastor. Um rebanho espalhado, ou que não está engajado no mesmo objetivo, acabam caminhando como ovelhas sem pastor. E qual é o resultado, pastor? O resultado direto é estar aflito e desamparado. Já ouviu aquele ditado que juntos somos mais fortes? Já ouviu aquele ditado que a corda de duas dobras era mais difícil de arrebentar? Já ouviu isso? Já ouviu o ditado, o texto bíblico que diz que quando um levantar é bom andar dois juntos, porque quando um cai o outro levanta? A igreja, a ovelha de Cristo não pode andar sozinha, não pode servir a Cristo sozinha, mas ela precisa estar juntamente com o rebanho. Além do cuidado do pastor, nós precisamos, meus amados irmãos, uns dos outros para nos encorajar mutuamente. Somos então juntos edificados e podemos orar uns pelos outros, porque a igreja é uma unidade. Se somos ovelhas de Jesus, mas insistimos em andar sozinhos, reflita então nessa palavra. Ovelha sozinha, que anda sozinha, vira petisco de lobo, vira almoço, vira janta de lobo. Nós temos que tomar cuidado. Mas eu quero concluir aqui. Não importa, meus amados irmãos, o grau da angústia emocional, espiritual, que você possa estar vivendo agora, possa estar vivendo hoje. Saiba que o teu coração pode estar em plena paz, mas para isso, nós devemos permitir que o Senhor acalme as tempestades internas do nosso coração. Nós precisamos buscar ao Senhor. Talvez nós encontramos às vezes como Asaf, buscando incessantemente, clamando, mas logo em seguida, não, o meu espírito se recusa. Não quero. Talvez clamando por ajuda, e quando a ajuda chega, não preciso de ajuda. Irmão, muitas vezes eu encontro pessoas que a gente pergunta, e é experiência ministerial, irmão, está tudo bem com você? E quando o pastor pergunta, que ele está interessado na sua vida. Está tudo bem com você? Não, pastor, está tudo bem. E na verdade está bem coisa nenhuma. E ele vai alimentando aquela angústia, aquela preocupação, ansiedade. Na verdade a sua alma está gemendo, mas ele não consegue reagir. Permitamos que o Senhor acalme as tempestades do nosso coração, irmãos. Eu já me encontrei por várias vezes dessa maneira. Esses dias mesmo eu estava orando, dirigindo. Ninguém viu, só Deus viu. Mas eu confesso para vocês que eu estava dirigindo, chorando ao Senhor. Nem minha esposa que está presente sabe disso. Semana passada eu falei, Senhor, me ajuda. Eu estou angustiado, eu estou com ansiedade, me ajuda, Senhor. Já fui falando, Deus, eu já estou com gastrite, eu estou nervoso, estou preocupado. E a gente preocupa com o rebanho, cadê fulano de tal, cadê esse clã? Senhor, o que está acontecendo, Senhor? E às vezes a gente pergunta, não falam, não abre o coração, parece que não confia na gente, parece que a gente não tem uma palavra de conforto, mas a gente tem. Mesmo com a luta, com a dificuldade, eu estava dirigindo e falando com Jesus, chorando, Senhor, acalma meu coração, eu estou angustiado, eu estou oprimido, Senhor, me ajuda, não me deixa ficar prostrado desse jeito. Sabe que você também às vezes não fica assim, irmão? Asaf tomou essas atitudes. Ele se levanta, ele não se prostra. Ele vai clamar ao Senhor. Nós devemos confiar nele, irmãos. Nós devemos reagir. Nós devemos buscar ao Senhor. Procurar apoio do Senhor. Mas também procurar apoio dos irmãos. De outros irmãos. Irmão, nós precisamos criar uma cultura aqui. Da gente ter a disponibilidade de chamar o irmão para tomar um café da tarde. Mas não é para fazer fofoca, não. Não é para falar mal do outro irmão, não é para falar mal da igreja, não.
Não é para falar mal do irmão que talvez não está indo bem no seu conceito, do nosso conceito, eu não gosto do jeito. Não é para isso, é para orar, é para gemer, é para chorar. A gente tem que criar essa cultura na igreja. Se queremos ser uma igreja saudável, bíblica, nós temos que agir na prática. Não é assim, vamos orar só pelos irmãos. Nós temos que ir avante, porque ele pode estar nessa situação, que é angustiado. Querendo ajuda, mas não tem força para pedir ajuda. Querendo socorro, mas não tem coragem para pedir socorro. Está angustiado. O espírito está angustiado. Está cansado. A alma está cansada. Qual de nós, senhores, aqui, que muitas vezes falam, Senhor, estou cansado, não aguento mais. Não aguento mais. E a gente se frustra, porque criamos expectativas, e a gente acha que Deus é obrigado a atender as nossas expectativas. Não. Olhe para Asaf. O que Asaf faz? Asaf não vai murmurar, não. Ele está tendo um conflito interno, emoção interna, o seu espírito está lutando. Lembra do salmista? Até quando a minha alma? Até quando a minha alma vai ficar desse jeito? Até quando a minha alma? Lembra disso? Salmista, um dos filhos de Coré. Até quando a minha alma? Levanta, minha alma. Levanta, sai daí. Porque você vai louvar a Deus, você vai cantar. Sai desse estado. Irmão, nós não podemos andar sozinhos. Busque a Deus, mas procure a ajuda dos irmãos. Eu vou repetir. Busque para orar. Busque. Confesse o pecado uns aos outros, Paulo vai dizer. Ore uns aos outros. E você vai ver que a sua vida, a nossa vida, a vida da igreja será fortalecida. Sabe por quê? Porque na palavra de Deus nós temos uma promessa. Salmo 50, verso 15. Coloca aí, Calil, por gentileza. Vamos ler todos juntos? Nós vamos orar. Vamos ler todos juntos? Salmo 50, verso 15. Vamos lá? 1, 2, 3. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Amém, meus irmãos? Está aqui a promessa. Então pode clamar, pode invocar, porque Deus vai virá ao nosso encontro. Vamos colocar de pé, meus irmãos, vamos orar ao Senhor. Que o Senhor nos conceda a sua graça, a sua força. Que o Senhor te fortaleça em momentos de angústia. Já temos ao nosso favor o pecado, o mundo corrompido. Que o Senhor nos abençoe.